Olá, amigos. Eu sou o Solomon Hockenbach e apresento o programa Uma Janela para a Cidade. Um programa de cidadania, direito do consumidor, utilidade pública e informação a você, que é a razão principal de nosso existir. Hoje o nosso entrevistado será o economista Fabiano Camargo da Silva, que é técnico do DIEESE. Nós vamos falar sobre o momento atual que atravessa o nosso país e bem como umas reformas que vêm acontecendo e do próprio DIEESE, que é uma entidade muito importante a você, trabalhador. Mas antes, ouço que a doutora Patrícia tem a nos falar. Em casa, no trabalho, na faculdade, às vezes até num hall de hotel, num restaurante que tenha um cybercafé, nós utilizamos esta máquina que cada vez faz mais parte do nosso dia a dia, o computador. Pode ser ele um desktop ou um laptop, um computador portátil. O computador, ele facilitou muito o processo de comunicação e de trabalho do ser humano, principalmente de arquivamento de dados e da disponibilidade recente que possui de conectar todas as pessoas em todo o mundo. Mas alguns cuidados são fundamentais para a sua saúde. Utilize a tela do computador sempre na altura dos seus olhos. A borda superior da tela precisa estar na altura dos seus olhos. Quando você estiver utilizando um laptop, esta regra é um pouquinho diferente, porque este equipamento possui uma inclinação posterior da tela e você deve então usar essa tela inclinada, evitando, claro, que a luz, o iluminamento da sala ou do ambiente em que você esteja prejudique a sua visualização. Busque o melhor ângulo para a acomodação da sua visão, mas nunca utilize a tela num ângulo de 90 graus. Esta posição faz com que sua coluna tenha que adotar uma posição cifótica. O que é a posição cifótica? É a de desmontar a postura, e isso sobrecarrega os discos da coluna. Quando você regular a altura do seu laptop, você precisa já estar com a sua cadeira regulada na altura ideal. E como que é esta regulagem? Você precisa regular a altura do assento de modo que a prega do seu cotovelo, conhecida como tampo da mesa. No momento em que a prega do cotovelo estiver nivelada ao tampo da mesa, o apoio do seu braço vai ser ideal ao bom posicionamento da sua coluna. Feito esse ajuste, se preocupe com a altura da tela. Olhar para baixo é menos prejudicial do que olhar para cima. Quando a tela fica muito elevada, a tendência do nosso corpo é de manter essa postura de tensão. No final do dia, esses músculos reclamam, mas não apenas esses músculos, a sua visão também, porque passando por dentro da coluna cervical existe uma artéria que nesta postura fica comprometida, o fluxo fica reduzido e a principal área a receber este fluxo sanguíneo é a área de visão do nosso cérebro. Então sempre mantenha a sua cabeça num posicionamento alinhado. Lembre que sua cadeira possui um encosto, um espaldar. Use este encosto e para a sua postura ficar ideal, aproxime o máximo possível a sua barriga da borda da mesa. Quanto mais próximo o seu corpo estiver da borda da mesa, melhor o apoio do seu antebraço, melhor o seu alcance visual em relação à tela e seguramente melhor a sua postura de coluna cervical, torácica e lombar. Cuide de sua saúde. Sejam felizes. Olá, amigos. Hoje vamos conversar um pouco com o Fabiano. Fabiano, que ele é um economista e técnico do DIEESE Paraná. Fabiano, seja bem-vindo ao nosso programa e vamos conversar um pouquinho sobre os números. Hoje, no Brasil, a gente observa que a inflação ela está muito baixa. Essa inflação, Fabiano, ela não pode vir a ser manipulada? O que você poderia dizer para aqueles que nos assistem, Fabiano? Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, do seu convite, de um programa tão importante, também uma liderança do movimento sindical paranaense. Acho que é importante o movimento sindical estar debatendo nesse momento e mais enfatizar, agradecer o convite de uma pessoa tão importante do movimento sindical do Paraná. Então, na verdade, a gente tem uma discussão muito grande nesse momento, muitas pessoas questionando o índice inflacionário no Brasil.
Na verdade, você não tem manipulação nos índices, né? Porque você tem, hoje em dia, o acesso à informação, né? Qualquer pessoa pode acessar o site do IBGE e consultar esses dados, se informar dos dados oficiais do IBGE. E, além disso, né, a gente também tem que ter em mente que a inflação é uma média, né? A inflação acaba sendo uma média da cesta de consumo de várias pessoas, ou seja, nunca a inflação ela vai demonstrar efetivamente o consumo de cada pessoa, né? Ou seja, como ela é uma média, ela acaba medindo uma média da população e com certeza não reflete a realidade de cada pessoa, né? Cada pessoa tem um tipo de consumo diferente, consome mais combustíveis, alimentação, dependendo de cada situação, cada pessoa tem um perfil. Outro ponto que é importante destacar é que no 2015, 2016 a gente teve um aumento muito alto do custo de vida no Brasil, né? Ou seja, a inflação chegou beirando a mais de 10, 11% ao ano, né, no acumulado, e as pessoas têm a sensação que esse custo de vida aumentou e agora não que ele esteja caindo, na verdade ele está subindo menos, né? Acho que é importante destacar isso, que em algum momento a inflação mensal está caindo, mas no geral ela sobe menos do que deveria. Outro ponto também que é importante destacar em relação à inflação, que reflete o momento que a gente vive agora, é a questão dos alimentos. Como a alimentação, no domicílio principalmente, a gente teve uma safra grande de recorde esse ano de vários alimentos, a gente tem uma pressão para baixo dos preços de alimentos, acabou impactando diretamente sobre a inflação. A inflação foi jogada para baixo, né, ou seja, reduziu a inflação. E além disso, né, não somente a questão dos alimentos, uma safra recorde pressionar a inflação para baixo, e você tem também a própria crise econômica, né? Com as pessoas demandando menos, consumindo menos, a pressão também sobre a demanda, sobre a oferta de produtos e serviços também, ela acaba sendo menor, né? Ou seja, também existe uma dificuldade muito grande dos empresários repassar preço, que muitas vezes também não querem perder mercado, eles acabam segurando o preço e isso também acaba não pressionando a inflação, né? Ou seja, tem essa questão também econômica que é um ponto negativo, né? Fabiano, a inflação baixa, ela prejudica o consumidor, ela prejudica a economia ou faz com que, com a inflação baixa, o consumidor tenha mais acesso ao produto e acaba evoluindo economicamente a nação e o nosso Estado? Na verdade, um pouco do que eu comentei anteriormente, né? A gente tem um lado negativo nesse momento da inflação, né? Chega até deflação em alguns meses, que isso é reflexo da crise econômica, né? Ou seja, o patamar de inflação que a gente tem hoje, muito é reflexo da crise econômica, ou seja, as pessoas desempregadas, com renda menor, isso é um reflexo do baixo consumo que acaba afetando a inflação. Ou seja, desse lado, como é um reflexo da conjuntura econômica negativa adversa nesse momento, com certeza é prejudicial porque as pessoas estão consumindo e demandando menos, né? Mas no geral, claro, tirando esse momento agora, mas no geral a gente tem que a inflação baixa é favorável ao consumidor, porque ela acaba pressionando, o consumidor, o trabalhador de modo geral, porque ela pressiona menos os salários, né? Ou seja, tem uma inflação baixa, você acaba também não tendo um custo de vida tão elevado, né? A gente teve, historicamente, no Brasil, inflação de mais de 100% mensais, que você tinha, além da inflação alta, uma perda de massa do salário do trabalhador muito grande também, né? Fabiano, você vive o dia a dia no movimento sindical, apoiando, auxiliando, fazendo um grande trabalho na estruturação das entidades sindicais no que tange a área financeira e também acompanhando o nosso mercado de trabalho. Como é que você está vendo hoje? O mercado de trabalho está em crescimento? Está havendo geração de novos empregos? Como é que é a visão do Diese neste momento que atravessa o Brasil? Bom, na verdade a gente observa pelas estatísticas oficiais, né, tanto a PNAD, né, que é a pesquisa mais ampla, que mostra a ocupação, e também os dados do CAGED, né, que mostra a movimentação do mercado de trabalho entre admitidos e desligados. Existe até uma certa euforia por parte do governo federal comemorando esses números do mercado de trabalho, né? Só que a gente tem que também fazer uma avaliação mais profunda desses números, né? Quando a gente pega, por exemplo, a PNAD, que é uma pesquisa que mede a taxa de desocupação no Brasil, a gente observa que de fato a gente teve um avanço do desemprego no Brasil, vinha aumentando até o começo desse ano, e agora passa a cair o desemprego. Só que a gente tem uma questão complicada, porque essa redução do desemprego nesse momento, nesse ano, é muito puxada de um lado pelas ocupações precárias, ou pós-trabalhos informais, né, pessoas que estão inseridas no mercado de trabalho com pós-trabalhos informais, e também por pessoas que saíram do mercado de trabalho porque não encontravam emprego em função do desalento, né? As pessoas procuraram emprego por um bom tempo, não encontraram e acabam saindo do mercado de trabalho procurando, até desistindo do mercado de trabalho, o chamado desalento, né? Ou seja, a gente tem nesse momento da economia que grande parte dessa redução do desemprego no Brasil é ocasionada, de um lado, por pós-trabalhos precários que estão sendo gerados, né, no Brasil,
postos de trabalho informais, e do outro lado pessoas que saíram do mercado de trabalho que acabam pressionando menos o desemprego no Brasil, né? E a gente vê também pelos dados do CAGED, né, que é a movimentação em alguns segmentos, que a gente vê que, de fato, alguns segmentos ligados à alimentação, alguns segmentos ligados à exportação, que tem uma recuperação, mas isso são situações localizadas que não demonstram, de fato, uma geração efetiva de pós-trabalho e também de modo contínuo, né? Fabiano, pelo que eu posso observar na sua fala, esse aumento de emprego que o governo está eufórico são de ocupações menos privilegiadas, são ocupações que acabam vindo a prejudicar o próprio trabalhador, que eles não têm a garantia de um trabalhador normal, ou seja, são trabalhadores informais. Então, o que está aumentando é o trabalho precário no Brasil. Estou certo disso, Fabiano? Sim. Na verdade, a gente observa que a gente teve em 2003, 2004 um crescimento econômico efetivo no Brasil. No Brasil, depois de muitas décadas, voltou a crescer e você tinha um movimento de geração de postos-trabalhos com postos, digamos assim, empregos de qualidade com empregos formais, né? Ou seja, com registro em carteira, com a questão da cobertura previdenciária também. Você tinha, ou seja, tinha um mercado de trabalho crescendo de modo positivo, né? Ou seja, crescia e também crescia com a cobertura previdenciária e também com carteira de trabalho assinada, recolhimento de fundo de garantia, etc. O que a gente observa nesse momento que as ocupações formais, né, os mercados com carteira assinada ou mesmo estatutários, são as ocupações que estão caindo. Ou seja, o posto de trabalho com qualidade, né, que tem uma qualidade muito melhor que o informal, ele está caindo. E você tem, nesse momento, um avanço muito grande de ocupações precárias, né, ocupações que não têm registro em carteira, com jornadas extensivas, com rotatividade elevada, ou seja, ocupações que não trazem um benefício ao trabalhador. Pelo contrário, na verdade, ele acaba prejudicando o trabalhador e também acaba gerando um ciclo vicioso na economia. E o país, quando se vier a crescer, né, a economia está praticamente parada, a gente vai crescer com um crescimento desigual, né? Ou seja, a gente já tem um país que é muito desigual, com essas ocupações precárias, com certeza a diferença de renda e rendimentos vai aumentar ainda mais no Brasil, né? Fabiano, você vive o dia a dia também junto ao movimento sindical. E eu gostaria que você falasse para a gente, no momento atual, como é que andam as negociações coletivas? Os trabalhadores estão buscando seus direitos garantidos, seus direitos, ou isso estão também esfacelando o seu ar? Bom, na verdade, a importância da CAP, que o Diese acompanha, tem um painel, né, um balanço das negociações que o Diese acompanha desde 96. A gente tinha, no primeiro momento, na década de 90, em função da inflação alta, do baixo crescimento econômico, o desemprego também elevado, a gente viveu desde 96 até 2003, mais ou menos 2004, onde a maioria das negociações coletivas no Brasil não conseguia nem mesmo repor a inflação. Ou seja, o trabalhador, no seu acordo coletivo mesmo, na sua convenção, ele sempre perdia para a inflação. Ou seja, a maioria das negociações não conseguiam nem mesmo repor o INPC na database, né? Ou seja, já a partir de 2004 para frente, né, com o crescimento econômico do Brasil, com a geração de postos de trabalho, com a inflação sob controle e também com a própria mobilização do movimento sindical, né, o movimento sindical também mais atuante e também mais combativo, a gente observa que há uma mudança nesse cenário. De 2004 para frente até 2012, que foi o melhor ano das negociações, a gente teve um avanço significativo das negociações, onde a maioria das negociações coletivas no Brasil conquistou ganhos reais. A gente chegou no 2012, que foi o ano, digamos, o melhor ano das negociações, a gente chegou a quase 95% do total das negociações conquistaram ganhos reais. 2013, 2014 também teve um cenário positivo, só que a partir de 2015, 2016, com a mudança da conjuntura econômica, a gente observa que principalmente em 2016 houve uma alteração. A gente pega, por exemplo, os dados de 2016, a gente vê que quase metade das negociações não conseguiram nem mesmo repor a inflação em função do cenário econômico adverso, o desemprego aumentando, a inflação também alta, né, que naquele ano beirou a quase 11% no caso o INPC, né, que é utilizado nas negociações, a gente teve um cenário negativo. Esse ano, em função principalmente da inflação mais baixa, né, e alguns segmentos que demonstram alguma certa retomada, mas são poucos segmentos, a gente já teve uma mudança. A gente vê que nesse ano, cerca de 60% do total das negociações conquistaram ganhos reais, mas claro, são ganhos reais muito próximos à inflação, né? Por exemplo, a categoria está negociando uma inflação lá de 1,6, o reajuste foi 1,8, ou seja, são reajustes com ganhos reais muito baixos, ao contrário do que a gente observava nos 2000, né? Que a gente tinha não somente a maioria das negociações conquistando ganho real, mas também o patamar do ganho real médio também ele se elevou, né? A gente tem esse ano agora um patamar de ganho real muito mais baixo, muito próximo da própria inflação, né?
Fabiano, você que participa em mesas de negociação com diversos sindicatos, é comum as empresas utilizarem como remuneração a participação nos lucros resultados ou mesmo bônus como um tipo de uma remuneração variável? Isso aí vem sendo usado aqui em nosso estado? Na verdade, eu acho que é importante a gente situar um pouco, né, que essa prática da PLR no abono vem muito dos anos 90, né, que você tinha nos anos 90 a lógica das empresas de você reduzir um custo fixo, ou seja, reduzir o custo com o pessoal, né, a despesa com o pessoal, que é fixa, no caso salário e remuneração, e tentar trocar por uma remuneração variável, porque você tinha lá uma visão onde você tinha que ter custo variável, que onde se poderia a qualquer momento você cortar essa remuneração, ou seja, o trabalhador perdia, né, um ganho real que ele podia ter conquistado e trocava por uma remuneração variável, que a qualquer momento ela poderia ser trocada, né? Isso que também é importante a gente comentar. A gente observou que retomou essa prática do abono, né, principalmente do abono, num período mais recente, o ano retrasado, ano passado, em função da inflação mais alta. Ou seja, o setor patronal não queria repor a inflação, não queria dar ganhos reais e pagava o reajuste na forma de abono ou mesmo alguma forma de abono que pudesse incorporar a negociação. Mas não, a gente sabe que essas práticas acabam não incorporando no salário, né? Esse que é o problema, né? Fabiano, é importante a gente ressaltar agora aqui também que a nossa legislação ela vem sofrendo mudanças e recentemente foi alterada a legislação trabalhista que a partir de novembro deste ano ela passará a vigorar. Na visão do Diese, quais os reflexos que pode trazer ao trabalho, quais os impactos que o trabalhador pode sentir de imediato com a implantação desta nova lei? Bom, na verdade a gente observa que nessa legislação que vai vigorar, né, a partir de novembro, não tem nada de positivo para o trabalhador. Na verdade são várias medidas, várias imposições, né, que não foi discutido com a sociedade, que vão prejudicar o trabalhador em várias esferas, seja na negociação coletiva, seja na questão da sua jornada, seja no seu contrato de trabalho, várias formas que vão impactar diretamente no trabalhador, né, seja nas formas de contratações precárias, jornadas maiores, a questão também com o vínculo, né, com relação com os sindicatos. O trabalhador também vai perder alguns pontos, né, nessa relação com o sindicato, por exemplo, a questão da homologação, que não tem mais a obrigação de passar no sindicato, ou seja, o trabalhador perde em várias frentes, né? E é importante destacar que essa reforma não é só uma reforma que vai prejudicar o trabalhador, é uma reforma também sindical, que com certeza vai enfraquecer os sindicatos, né, porque você vai ter várias medidas para enfraquecer os sindicatos, seja na questão do custeio, né, mas também na questão da representação e a própria justiça do trabalho, né, porque você tem, digamos assim, esses três pilares. De um lado, atacar os direitos trabalhistas, atacar os sindicatos, né, ou seja, várias formas de ataque aos sindicatos, né, ou seja, enfraquecer entidades sindicais e reduzir digamos assim, a participação e a atuação de entidades sindicais e também reduzir a atuação da justiça do trabalho. A gente já teve há alguns anos a redução do orçamento da Justiça do Trabalho, né, com cortes significativos, e a tendência é que agora a Justiça do Trabalho perca mais espaço em função dessa limitação do acesso, né? Por exemplo, a Justiça Gratuita também que vai cair, vai reduzir essa possibilidade de ação via Justiça Gratuita e também algumas multas, né, algumas imposições que vão ser colocadas ao trabalhador como a questão da litigância de má-fé, né? Ou seja, você tem também uma inibição ao acesso à Justiça do Trabalho, né? Fabiano, eu não poderia deixar de fazer uma pergunta em cima daquilo que o senhor acaba de falar. Sim. Essa reforma trabalhista, na verdade, então ela houve uma reforma, vai agir diretamente na reforma sindical, bem como também vai atingir a justiça do trabalho. Mas todas essas alterações são alterações que prejudicam o trabalhador. Estou certo disso, Fabiano? Na verdade, a gente pode elencar, né, assim, rapidamente alguns pontos, né, que vão, na verdade, impactar no trabalhador, que são as formas de contratação, né? Hoje, algumas formas que, inclusive, são proibidas hoje pela lei, né, são proibidas, essas formas de contratação vão ser implementadas. Por exemplo, a questão do trabalho intermitente, que é uma forma precária de contratação, a terceirização, a questão do trabalho autônomo, o teletrabalho, o trabalho temporário também, que aumentou o prazo do trabalho temporário, algumas formas precárias de contratação. Além disso, né, além das formas precárias de contratação, você também altera as condições de jornada do trabalhador.
um dos pontos que está sendo discutido na lei é a possibilidade de que a jornada 12 por 36, que hoje é restrita a algumas categorias, ela possa ser estendida para todos os trabalhadores. Imagine o prejuízo que vai ter. Por exemplo, outro ponto relacionado à jornada é a questão das horas itinerárias, né? Que o trabalhador recebe por estar à disposição da empresa, no deslocamento de casa até o trabalho, ele recebe essas horas que ele está à disposição da empresa. Com a reforma, isso cai, ou seja, mesmo o trabalhador fique 2, 3 horas à disposição da empresa dentro do ônibus da empresa, ele não recebe nada por isso, né? Ou seja, ele vai estar trabalhando, vai estar à disposição ali, mas não recebe nenhuma remuneração. A questão sindical também, na questão da representação, são algumas medidas que estão sendo tomadas também para enfraquecer as entidades sindicais, né? Por exemplo, a questão da homologação. Hoje você tem que, o trabalhador que tem mais de 1 ano de contrato de trabalho, a sua homologação precisa passar no sindicato. Outra questão também é a questão da comissão de empresas. As empresas com mais de 200 trabalhadores vão poder criar comissões específicas dentro da própria empresa, mas que não precisam digamos assim, da participação sindical, né? Ou seja, você dá um poder para alguma comissão que muitas vezes vai ser uma comissão que vai sofrer interferência da própria empresa, né? Isso que a gente vê com preocupação. A própria questão do custeio sindical, né? Que você vai dificultar os recursos que vão para o sindicato, com certeza são formas que você também vai enfraquecer a participação da entidade sindical. E para fechar, né, digamos assim, os 3 alicerces da reforma, você também tem um enfraquecimento da Justiça do Trabalho, porque você tem, de um lado, a dificuldade de você acionar a Justiça do Trabalho, que a pessoa pode entrar com uma ação para reivindicar um direito dele e ser condenada por litigância de má-fé, né? A pessoa vai buscar um direito que é dele e pode ser condenada a pagar custos do processo. O próprio também acesso à justiça gratuita, né? Que hoje você tem uma facilidade para acionar a justiça, com certeza com a limitação do acesso, né? Das custas que vão ser cobradas, você também tem que várias pessoas vão pensar duas vezes antes de entrar na Justiça do Trabalho, né? Fabiano, você tem acompanhado o momento atual e a crise do Brasil, ela já está sumindo, você nota que já existe um avanço no que tange principalmente a empregabilidade, conforme você já falou, de uma forma precária, mas ele vem aumentando de uma forma que se possa observar com clareza? Então, normalmente a avaliação que se faz, né, no mercado de trabalho também, casando com a conjuntura econômica, a gente observa que normalmente o mercado de trabalho é um dos últimos, digamos, últimos fatores de produção a se recuperar, né? Ou seja, o mercado de trabalho acaba demorando, tendo uma certa defasagem para recuperar em relação à retomada da economia. Só que quando a gente olha os dados efetivos da economia, seja de produção, de comércio, mesmo da área de serviços, ou mesmo a atividade econômica, que seria o PIB, né, a gente vê que ainda a economia está parada. A gente vê que alguns segmentos, como a agricultura, que teve um primeiro semestre positivo, e alguns segmentos exportadores, são setores que de fato estão numa situação positiva. Mas com certeza o efeito da agricultura, ele se concentra muito no começo do ano, ou seja, esse aumento que teve no agronegócio, que impactou sobre a atividade econômica e também acaba refletindo em outros segmentos, ele vai se limitar ao longo do ano. E outro ponto que a gente observa, que o PIB teve um avanço muito baixo no primeiro trimestre, e no segundo trimestre já houve uma redução no ritmo de crescimento, ou seja, a gente não tem indicadores que demonstrem que de fato a economia está crescendo, né? Também há uma euforia, uma comemoração muito grande por parte do governo federal, que a economia está voltando a crescer e tal, mas na verdade na prática a gente não tem efetivamente nada de sentido. Por exemplo, o investimento, né, que é a formação, o investimento produtivo na economia, que leva o país a se desenvolver e a crescer no longo prazo, ele está caindo. Ou seja, o investimento, que é o ponto principal para alavancar a economia, ele está caindo e está muito mais baixo o seu patamar do que era anteriormente. Ele chegou a estar no patamar próximo a 20% do PIB, hoje está em torno de 15%. Ou seja, o investimento que poderia alavancar a economia, ele não está crescendo. E além disso, né, a gente tem um momento de incerteza muito grande. De um lado, o governo está cortando o gasto, que poderia ser um estímulo à economia, ou seja, está fazendo ajuste fiscal, já veio lá atrás com a PEC do teto dos gastos, né, ou seja, está segurando o gasto que poderia estimular a economia, ou seja, seria uma variável da economia que poderia estar estimulando o país, não está cortando o gasto, pelo contrário, está levando a economia a ficar estagnada. De um outro lado, as empresas também estão em cenário de incerteza, que o empresário só vai investir se ele vislumbrar que no longo prazo ele vai ter um retorno, né, do seu investimento, mas a gente vê que as empresas também estão endividadas, não estão investindo, e os próprios consumidores, né, que estão também nessa situação de incerteza e também desempregados com a queda do rendimento, acabam consumindo menos, né, ou seja, você tem todo um cenário das empresas, da família, também do próprio governo, que não leva ao crescimento econômico, né, e essas medidas que o governo tem tomado,
na verdade, são medidas que vão atravancar, né, que vão segurar o ritmo de crescimento econômico. A reforma da Previdência, que está vindo agora, a reforma trabalhista e também a questão da PEC do teto dos gastos, com certeza são medidas que desestimulam o crescimento econômico, né? Nenhum país do mundo, historicamente, consegue se desenvolver com a redução do papel do Estado na economia. Se você olhar a história de todos os países, né, que tiveram crescimento e têm crescimento de longo prazo, foram muitos com o estímulo do Estado, né, com o investimento público, com o Estado gastando mais, estimulando a economia e também incentivando o mercado interno, né, com investimento, com geração de impostos de trabalho, que só isso vai levar o país a crescer. Vocês vêm fazendo uma campanha, eu gostaria que você falasse um pouco, que é importante que aqueles nos assistem, dê essa olhada com carinho neste momento, principalmente as entidades sindicais, dirigentes sindicais, de apoio ao DIEESE, uma entidade tão importante para o nosso Brasil. Essa campanha, como é que vem sendo feita, Fabiano? Então, antes de falar da campanha, acho que rapidamente, até para algumas pessoas que às vezes não conhecem o trabalho do DIEESE, né, e não conhecem a história, na verdade o DIEESE é uma entidade que praticamente é a única no mundo, né? Ou seja, uma entidade que foi criada pelo movimento sindical em 1950, mais precisamente 55, que é uma entidade que foi criada pelo movimento sindical, pelos trabalhadores, e desde então produz conhecimento, né, e assessora também os trabalhadores, tendo essa ótica da centralidade do trabalho, né, ou seja, essa visão, colocando a visão do trabalhador, né, que muitas vezes tem outras assessorias, ou mesmo algumas empresas que não têm essa ótica do trabalhador. O DIEESE praticamente é uma entidade única no mundo que é mantida, né, foi criada e é mantida pelo movimento sindical, e tem essa ótica, essa lógica, né, sempre olhar o trabalho, né, a lógica do trabalho, que é aquilo que enriquece a sociedade, né. O DIEESE já vem há algum tempo, né, com problemas financeiros, né, já não é de hoje, né, já há muito tempo tem passado um problema financeiro e agora nesse momento mais recente se agravou, né, em função de uma dificuldade do movimento sindical, né, de muitas entidades se desfiliando ao DIEESE ou mesmo querendo renegociar os contratos que tem com o DIEESE, e do outro lado o DIEESE também tem contratos, né, e convênios com o governo federal que estão sendo pagos atrasados, não estão sendo renovados, então você acaba criando uma dificuldade muito grande de caixa, né? E vislumbrando essa situação complicada nesse momento, o DIEESE criou uma campanha agora em agosto, né, que vai agora até novembro, com uma campanha para fortalecer a entidade, né? Porque, como você comentou, né, o movimento sindical depende muito do DIEESE. Se você tiver uma entidade como o DIEESE enfraquecida ou até mesmo que venha a acabar, né, a gente espera que com certeza não aconteça isso, com certeza quem perde é o movimento sindical, porque foi o criador do DIEESE, né? E nesse momento o DIEESE está buscando não só com entidades filiadas, né, buscando aportes financeiros, né, para buscar essa reestruturação, e também buscando através das entidades que não são filiadas, né, buscar não só que essas entidades venham a se filiar, né, ao DIEESE, que possam contribuir também para o trabalho do DIEESE, ou também na forma de aportes, né, aportes pontuais, que essas entidades que não são filiadas, que fizerem aportes pontuais, podem ter acesso a algumas produções do DIEESE. E é importante, né, destacar, principalmente para aquelas entidades que não são filiadas, o trabalho do DIEESE não se restringe somente à questão da negociação, né, ou seja, assessoria da negociação, produção de dados, ou mesmo a questão de curso e formação. Todos os debates nacionais das centrais sindicais, das confederações e das federações, seja a questão da reforma trabalhista, a reforma da Previdência, por exemplo, a questão da correção da tabela do imposto de renda, o DIEESE sempre está assessorando essas entidades, ou seja, mesmo as entidades que não são filiadas, acabam indiretamente, ou às vezes até diretamente, também usufruindo do trabalho do DIEESE, né? Ou seja, uma discussão como está ocorrendo a reforma trabalhista nacionalmente, o DIEESE está assessorando as centrais em Brasília e também assessorando com a discussão na reforma da Previdência, né? Acho que é importante destacar que o trabalho do DIEESE não é só o trabalho, digamos assim, na ponta, né, diretamente do movimento sindical, na negociação coletiva, mas é todo um trabalho de estrutura, né, que é levada para assessorar as centrais sindicais em Brasília, né, nos grandes debates na questão da reforma da Previdência, trabalhista, os grandes temas que o movimento sindical tem debatido atualmente, né, e historicamente também tem debatido. Né. Fabiano, eu quero agradecer a sua participação aqui. Conforme eu falei, tem diversos assuntos que nós poderíamos comentar, como a reforma da previdenciária e a terceirização, que nós tocamos de uma forma meio indireta, mas nosso tempo é limitado. Eu quero agradecer a tua participação e dizer que o programa está aberto, sempre que necessário for, vem aqui, vamos conversar e, acima de tudo, levar informação a você que nos assiste, ok? Obrigado, Fabiano, um grande abraço a todos, até o próximo programa, se Deus quiser, e com certeza irá querer. Um abraço.